pessoal! Depois de uma semana intensa de avaliações, voltamos aqui para as nossas videoaulas, nossos conteúdos, e hoje a gente entra na unidade 6 do livro de português. A gente começa falando sobre verbos de fenômenos da natureza. Lembra que a gente já falou sobre verbos de ação, verbos de estado, e agora a gente vai ver verbos de fenômenos da natureza lá na página 40 do seu livro de português. Vamos lá? Então, tá falando o seguinte, leia, vamos ler aí. Lá fora, anoitecia e chovia. Lá dentro, Mariana dormia. Relampejava e ventava muito. O vidro da janela até estremecia. Com medo, o cachorro da família, embaixo da cama, se escondia. E aí na letra A está falando o seguinte, imagine-se no lugar de Mariana. Você teria acordado? Seja sincero, hein? Teria acordado, sim ou não? Você ficaria com medo, como o cachorro? Se esconderia embaixo da cama? Ai, meu Deus, sim ou não? Isso a gente vai conversar lá na nossa aula online. Eu vou querer saber de vocês, hein? E aí? Pensa aí. Letra B. Sublinhe os verbos do texto. Tia Lia, o que é sublinhar mesmo? É passar uma linha embaixo da palavra. Então, nós temos que sublinhar os verbos do texto. Vamos olhar ali? Lá fora, anoitecia e chovia. Tia Lia vai ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha lá. Lá fora, anoitecia e chovia. Nessa primeira linha, tem verbo para sublinhar? Tem sim. Anoitecia e chovia. Então, vai sublinhar anoitecia, verbo anoitecer, e chovia, verbo chover. Segunda linha, lá dentro, Mariana dormia. Tem verbo aí? Tem. Verbo de ação, lembra? Dormir. Então, dormia vai sublinhar também. Terceira linha. Relampejava e ventava muito. Vai sublinhar. Relampejava, que é o verbo relampejar. E ventava, verbo ventar. Então, vai sublinhar. Relampejava e ventava. Quarta linha. O vidro da janela até estremecia. Tem verbo aí, tia Lia? Tem sim. Estremecia, verbo estremecer, vai sublinhar. Com medo, o cachorro da família, aí não tem verbo não, aí só tem substantivo. Embaixo da cama se escondia. Tem verbo aí, tia Lia? Tem. Escondia, verbo esconder. Então, nós sublinhamos anoitecia, chovia, dormia, relampejava, ventava, estremecia, escondia. Foram os verbos que nós sublinhamos. Letra C. Encontre no texto o verbo que corresponde a cada imagem e escreva-o. Então, lá no texto, tem um verbo para cada imagem aí que vocês estão vendo na letra C. A primeira imagem qual é? Tá, ó. Chovendo. Então, no texto tem alguma coisa falando sobre chover? Sim, lá na primeira linha. Anoitecia e chovia. Então, qual é a palavra que eu vou colocar aí na primeira imagem? Isso mesmo, chovia. Chovia. A palavra é o verbo que nós vamos colocar na primeira imagem. Chovia. Segundo, o que está aparecendo aí? Uma ventania, olha como venta. Tem alguma coisa no texto falando sobre vento? Tem sim. Ventava, lá na terceira linha, relampejava e ventava muito? Ventava. Então, na segunda imagem, vai colocar ventava. Terceira imagem. Isso daí é o quê? Isso mesmo, relampejava. Também está na terceira linha. Relampejava. São relâmpagos, né? E aí tem uma explicaçãozinha.
Está falando o seguinte nesse quadrinho verde. Além dos verbos de ação e de estado, que a gente já conhece, que vocês já viram, também existem os verbos que indicam fenômenos da natureza. Como assim fenômenos da natureza, tia Lia? Chover, ventar, relampejar, né? Tudo isso são verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, ali, ó, todos esses a tia Lia já falou. Anoitecer, tia Lia esqueceu. Então, são todos os verbos, são esses exemplos de fenômenos da natureza que nós vimos lá no texto. Tá bem? Vamos para a próxima página? Na página 41, vocês vão fazer essa atividade sozinhos. Olha lá. Número 2. Assinale a frase em que o verbo indica um fenômeno da natureza. Então, você vai marcar, vai circular o verbo, tá certo? Vamos ver. O motoqueiro percorreu 70 quilômetros de trilhas pela mata. Tem verbos que indicam fenômenos da natureza aí nessa frase? Se tiver, você vai marcar com um X ali onde está o quadradinho, embaixo bem na imagem ali, embaixo da imagem, do lado da frase. Você vai marcar com um X. Essa pode ser um X, pode ser aquele sinônimo, aquele de ok, tá bom? O que você quiser, pode ser um asterisco, mas você vai marcar, tá bom? Se nessa imagem, nessa frase, indica um fenômeno da natureza, você vai marcar, tá certo? E vai circular. Ah, tem fenômeno da natureza, tem verbo que indica fenômeno da natureza aí sim, tia Lia. Qual? Aí você vai circular. Pode ser que na frase não tenha, então você não vai marcar. Se tiver, além de você marcar, você vai circular lá na frase onde está o verbo que indica fenômeno da natureza. Ok? Outra frase, outra imagem ali, ó, a do meio. O frio foi tão intenso que nevou em diversas cidades. Tem verbo aí que indica fenômeno da natureza? Se tiver, você marca e circula o verbo. Vai marcar o quadrinho e vai circular o verbo que indica fenômeno da natureza. Terceira. O Pantanal abriga muitos animais, como o tuiuiu. Tem aí? Vou querer saber, hein? Vamos lá para 3. Número 3. Complete as frases com um dos verbos de cada quadrinho. Letra A. Fiquei com medo da chuva porque trovejava ou porque geava demais? Trovejava, trovão, ou geava, estava caindo gelo lá, demais. Você vai ver qual é o verbo que se encaixa melhor nessa frase. Letra B. O cabelo da vovó fica todo alvoroçado, todo despenteado, todo quando venta muito ou quando neva muito? Vai marcar aí qual que você acha. Número 4. Sublinhe, novamente sublinhar. Fazer uma linha embaixo da palavra. Sublinhe os verbos das frases e classifique-os conforme o código. Que código, tia Lia? Tem 1, ação. Se o verbo for um verbo de ação, você vai botar o número 1. Se o verbo for um verbo de estado, você vai botar o número 2. E se o verbo for um verbo de fenômeno da natureza, que a gente aprendeu hoje, você vai colocar o número 3. Vamos ver? Letra A. Chuvisca, mas mesmo assim as crianças brincam. Chuvisca quer dizer o quê? Aquele chuvisquinho, aquela chuva serenadinha, aquela que vem bem fininha. Chuvisca, mas mesmo assim as crianças brincam. E aí? Você vai colocar 1, 2 ou 3. Tia, mas tem 2 espaços aí. Sim, é porque tem 2 verbos nessa frase. Eu quero saber o primeiro. Ele é 1, 2 ou 3? E o segundo verbo? Ele é 1, 2 ou 3? E vai sublinhar onde estão esses verbos na frase. Tia Lia vai dar uma colher de chá, hein? Vou falar aqui essa resposta, do primeiro só. Você vai sublinhar na letra A, chuvisca, que a gente já aprendeu que é um verbo de fenômeno da natureza. Então, lá no primeiro quadradinho, eu vou colocar número 3, fenômeno da natureza. E o último verbo, brincam, o verbo brincar.
Vou sublinhar brincam. Que eu vou colocar no segundo quadradinho, número 1. É um verbo de ação, tá bem? Então, já dei a resposta da letra A. Agora, vamos para a letra B. Letra B. As crianças estão alegres porque irão ao parque. E aí? Onde está o verbo? Os dois, né? Letra C. Geava forte e ventava muito naquele lugar. Onde estão os verbos? São verbos de quê? Letra D. Tia Rose ficou feliz com a festa surpresa. Aí só tem um verbo. Então, você tem que achar ele, sublinhar e indicar. 1, 2 ou 3. Ele é ação, estado ou fenômeno da natureza. Essa atividade é a número 5, verbos no livro digital, vou fazer com vocês na nossa aula online. Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês na nossa aula online. Um beijo, um queijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.